Pelo Estado do Paraná, falou o Dr. Carlos Frederico Maré de Souza Filho. Às vezes pode parecer estranho que o Estado do Paraná esteja aqui na qualidade de amicus curiae nesta ação. Entretanto, no desenrolar da minha curta fala, ficará claro a sua posição e a necessidade da manutenção desse decreto para a continuidade das políticas públicas daquele Estado. Senhores ministros, antes de mais nada, gostaria de saudar o fato de estarmos nesse tribunal hoje tratando de uma questão tão brasileira como a questão quilombola. A questão quilombola é uma questão histórica, entretanto escondida, sempre escondida, historicamente escondida. Discutir ela aqui neste tribunal e com liberdade, tendo amicus curiae de estados, de associações, de comunidades, já é positivo para a nacionalidade, independente da decisão que haja. Entretanto, estamos aqui porque a Constituição de 88 colocou em seu artigo 68 direitos quilombolas. Portanto, estamos falando de direitos coletivos quilombolas e a discussão deles é importante. Seria engraçado, se não fosse trágico, dizer que é necessário lei, decreto ou qualquer outro ato para regulamentar o direito quilombola. Senhores ministros, nós brasileiros não podemos esquecer jamais que o Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos. Mas este esquecimento não teremos, mas devemos lembrar também que a escravidão se manteve no Brasil durante o século XIX por falta de lei. Por falta de lei que regulamentasse uma Constituição que garantia liberdade. Porque a Constituição de 1824 dava como direito fundamental do povo brasileiro a liberdade. Assim como nos dizia Santander, o libertador, as armas nos deu independência, as leis os dará a liberdade. Senhores, passamos 60 e tantos anos sem uma lei que dissesse que era proibido não ter liberdade. Mas a Constituição dizia. Então, às vezes, a Constituição cria direitos e depois esses direitos ficam amortecidos, amordaçados, escondidos, invisíveis, porque, quiçá, alguém não fez um ato, quiçá, o sistema não aprovou leis. Não haveria necessidade sequer de decreto. O direito quilombola foi reconhecido. Entretanto, o decreto ajuda a implementá-lo. E ajuda efetivamente. Seria desnecessário, mas seria difícil implementar aquele direito sem o decreto. Isso eu digo por uma experiência muito concreta do Estado do Paraná, que tem quilombolas, que foram reconhecidos como quilombolas. O Estado do Paraná descobriu os quilombolas por causa da Constituição de 88. O Estado do Paraná, polonês, ucraniano, alemão, italiano, o Estado do Paraná, fundamentalmente branco, reconheceu a existência de seus negros e de seus quilombos. E passou a ter políticas públicas a partir do momento que esse decreto pôde facilitar as formas de desenvolvimento. E quero dizer, o Estado do Paraná o fez não por uma política de governo, mas por uma política de Estado. Tanto é que, mudado o governo recentemente, há 2 anos, entrada a oposição e as políticas se mantiveram tal qual. E por isso eu, como procurador de Estado, estou aqui hoje, representando não o governo, mas o Estado que tem suas políticas públicas. E isto, para nós, é extremamente importante para o Estado do Paraná a manutenção íntegra do decreto, tal como ele está. Mas não é só isso. Queria lhes falar ainda 2 pequenas questões. Uma é sobre a autoatribuição. Não é possível não ser por autoatribuição. Quem seríamos nós? Como poderíamos nós dizer quem são os quilombolas? O povo brasileiro viu os quilombolas escondidos durante 200 anos de independência e mais 300 anos de colônia.
Os quilombolas são os povos escondidos, são os povos invisíveis. E a sua invisibilidade foi a única garantia que teve até o momento para continuar existindo. E os povos invisíveis precisam de terra. Mas os povos invisíveis, como garabombos que se descobrem, têm que, em determinado momento, aparecer e reivindicar seus direitos. Isso foi feito na Constituição de 88. Mas aqui, senhores ministros, senhoras ministras, corremos um outro risco. Se dizemos que a Constituição não é autoaplicável e que este decreto deve ser ejetado no sistema jurídico, o grande risco que corremos e que correm agora os quilombolas é que saíram da clandestinidade, da invisibilidade e das sombras e agora se tornaram alvos fáceis de uma possível ganância de terras, de uma disputa que não estavam preparados e só podem e só vão estar preparados se o Estado admitir como políticas públicas não apenas o reconhecimento das terras, mas o reconhecimento integral de seus direitos sociais, econômicos e, evidentemente, políticos. Meus senhores, apenas para finalizar, os povos invisíveis de que eu chamo têm na terra uma condição de sobrevivência. A terra para esses povos, assim como para os indígenas, mas aqui tratamos especificamente dos povos quilombolas, tem na terra o fundamento da sua vida. Portanto, terra não é propriedade. Terra é muito mais que propriedade. Terra, para os quilombolas, é um conceito anterior ao conceito da propriedade privada na terra. É um conceito anterior. É a relação da terra. E por isso, hoje ainda, eu recebi do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar, uma decisão do CONSEA dizendo que esta regularização de terras para quilombola era uma garantia da segurança alimentar quilombola. Portanto, nós estamos falando de vida antes de que qualquer outra coisa. Obrigado. Pela Unicicuri, Associação dos Quilombos Unidos de Barros Preto e Indaiá, Associação de Moradores Quilombolas de Santana e Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Mato Grosso do Sul, falando do Eduardo Fernandes de Araújo. Hoje o STF tem diante de si um julgamento emblemático e paradigmático, não só no que tange à política de titulação e demarcação de terras no Brasil, mas no direito comparado ao que isso vai repercutir nos cumbers, nos palenques, nos cimarrones, que são as comunidades quilombolas que existem hoje em toda a América Latina, advinda de um processo histórico de escravidão. A decisão paradigmática do STF hoje poderá concluir novos futuros de passados que foram negados, de presentes que estão hoje sendo debatidos nesse espaço. E a nossa Constituição de 1988, a quebrar um hiato de 1740, quando o Conselho Ultramarino resolveu denominar, conceituar o que era quilombo, rompe com a tradição de 3 séculos em relação ao processo de escravatura no Estado brasileiro. O que temos diante da gente é o que o professor Alfredo Wagner, professor da Universidade Federal do Amazonas e antropólogo, coloca de que não podemos ver de forma frigorificada as comunidades quilombolas. As suas dinâmicas culturais, políticas, econômicas, socioambientais são desenvolvidas num cotidiano de extrema possibilidade de repensar as práticas também dentro da nossa sociedade. É verdade que também temos elementos a serem debatidos no sentido de que o extermínio cognitivo coletivo dessas comunidades, em certos momentos, inviabiliza a autodeclaração entre quilombola, porque quilombola era o fugido, era o fugitivo, era o à margem, era o fora da lei. Então, várias comunidades também utilizam nomenclaturas como terra de santo, terras de preto, e isso não é incompatível ao fenômeno da autodeclaração que está previsto no ordenamento internacional, na Convenção Internacional da OIT 169. Ministros, estamos diante aqui
de um fenômeno, como apontou meu antecessor, professor Carlos Marés, de perceber que, assim como o professor Fábio Combarato aponta, que demoramos 25 séculos para construir uma ideia de Declaração Universal de Direitos Humanos, nós, com esse silêncio normativo que ocorre, com a possibilidade da inconstitucionalidade do decreto, quantos séculos, quantos anos teremos para demarcar e titularizar essas áreas quilombolas? Hoje, diante dessas questões que estão dadas e o enfrentamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, percebemos que é urgente, assim como o justo filósofo Norberto Bobbio nos apontou em certa feita ao digressar sobre a questão de direitos humanos. Os direitos humanos são necessários, nesse instante, pôr em prática. Essas são minhas palavras e, dessa forma, solicitamos a improcedência da ação. Muito obrigado. Pelo Segure o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental de Clube Palmares e Volta Redonda, palavra ao doutor Humberto Adames Santos Júnior. Se no julgamento de hoje não ocorrer, ou ocorrer uma procedência dessa ação, uma avalanche de ações de reintegração de posse poderá ser iniciada pelo país, nas comarcas de primeira instância, nos juizados de primeira entrância que estão buscando, aguardando esse pronunciamento. A história do Brasil ainda não trouxe o papel do afrodescendente, do afro-brasileiro, do negro, do preto, do pardo, como queiram as várias correntes se denominar, para dentro da real importância que as populações oriundas da África trazem na construção dessa sociedade brasileira. Estamos num caminho que o Brasil tem de uma dívida a saldar com essas populações, por conta da escravidão e dos resquícios que persistem até hoje, persistem na propriedade da terra, como foi mencionado, no mercado de trabalho, na universidade, no conhecimento. É vasta o acerto de contas que o Brasil tem que fazer com ele mesmo nesse ponto específico de reconhecimento da população afro-brasileira. E, portanto, eu vi daqui a expressão não vidadeira como expressão em direito, em direito à questão dos quilombolas. Os quilombolas são, na verdade, o acompanhamento da história do Brasil. E, portanto, eu peço da tribuna do Supremo Tribunal Federal a improcedência dessa ação direta de constitucionalidade. Muito obrigado.